Fala pessoal, boa tarde, Gênesis 47 hoje, vamos que Gênesis está acabando, hein? Só falta mais 4 capítulos aí, né? 4 vídeos para a gente finalizar o livro de Gênesis, então eu espero que você tenha aprendido bastante coisa até aqui. E vamos que esse 47 aqui, agora Faraó vai dar de cara aí com José, com o seu pai, com os seus irmãos, que agora é a autoridade máxima do Egito aí, né? Aí você fica meio assim, né? Meu Deus, e agora? Mas na verdade é assim, né? Eu não sei qual é a visão que você tem de Faraó, e talvez seja a que a maioria das pessoas possui, né? Que aquele Faraó, né, com Moisés, do Mar Vermelho, das pragas, que era duro de coração. Mas esse Faraó aqui, né, muitos e muitos anos antes daquele, era totalmente diferente, né? Olha como que Deus colocou no coração deste Faraó uma situação diferente em relação, né, a Jacó, a seus filhos, a tudo que foi criado ali, por amor a José, né? Realmente José ali servo do Senhor, filho fiel, né? Com certeza Deus criou todo esse plano para abençoar, né, a casa de Jacó, os filhos de Jacó, a genealogia de Jacó, né? Todo um plano, né, para o futuro aí que você já sabe qual que é, né? Para a chegada do Senhor Jesus, né? Bom, mas esse Faraó aqui, ele meio que abençoa, ele é compassivo, né? Ele arquiteta um plano ali para realmente eles se sentirem à vontade, dá o melhor da terra para eles, né? Então realmente assim, é diferenciado, né? Nós podemos encontrar nesse mundo aqui muitas pessoas assim, né? E eu tenho certeza que Deus já apresentou para você algumas. Então, quando você tiver a oportunidade, né, sempre que alguém chegar com uma compaixão para você, né, com uma bondade, poxa vida, né, vai lá e realmente agradeça, seja educado, né, você vai ver a intenção da pessoa, e às vezes a pessoa nem é cristã, né, então olha o caso de Faraó aqui, o Faraó politeísta, né, mas foi lá e abençoou, né, Jacó e sua família. Isso prova, né, que Deus ele age no coração dos homens da forma que ele bem quer, né? Mas o nosso papel como cristão é mostrar a face de Cristo para as pessoas, né? Então, se uma pessoa não conhece ao Senhor, a nossa obrigação como ser humano é refletir a imagem de Cristo. Para essa pessoa falar assim, poxa, mas você é diferenciado, né? Você age de uma outra forma, por que você é assim, né? Isso é uma reflexão que causa na cabeça da pessoa e a pessoa vai querer buscá-la, vai querer entender, né? Então, realmente, o foco do Evangelho, o foco da vida humana é o Senhor Jesus, é a salvação, é a vida eterna, é a palavra de Deus, né? Então, eu e você, nós precisamos refletir a Cristo para um dia chegarmos, né, nessas pessoas que têm poder muitas vezes, têm autoridade, têm dinheiro, mas elas não têm às vezes o Senhor, né? Elas não têm o Senhor com elas, e elas precisam ver em você, né, o Senhor Jesus. Então, que você seja um espelho de Jesus aqui nesse mundo, tá bom? Eu estou tentando ser isso na minha vida, eu espero que você tente na sua, porque esse é o nosso papel aqui até o nosso último dia de vida, né? A glória não é nossa, a glória nunca será nossa, a glória é do Senhor Jesus. É isso que você precisa entender, tá bom? Nós somos um pozinho, né? Um grãozinho de areia aí, mediante a muitos e muitos, mas a glória eterna é do Senhor, a glória eterna é de Deus, tá bom? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui no texto, né? E aí Faraó recebe, né? Ele recepciona Jacó com a sua família. Eles já falam, né, sobre a terra de Gósen ali, né? Aquele plano que José tinha elaborado sobre eles serem pastores, né? E tudo mais. E os egípcios não se davam muito bem com eles, né? Mas aí deu tudo certo, eles foram para essa terra de Gósen, né? Faraó recepciona muito bem eles e realmente começa a ficar um clima legal ali entre eles, né? Tanto que Faraó meio que oferece até um trabalho ali para os irmãos, né, de José. Ele fala assim, ó, se tiver uns irmãos aí meio fortinho para cuidar do meu pasto, fica à vontade também, viu? Tá contratado. E aí continua, né? Bom, e aí eles ficam por lá e tal, e aí Faraó começa a conversar com Jacó. E é interessante no versículo 7, né, que Jacó abençoa Faraó, né? Aí você fala assim, poxa vida, né, mas Jacó, daquele jeito, passando fome naquela terra que estava, né, toda aquela necessidade, já era velho, ele que vai abençoar Faraó, que tinha autoridade máxima sobre o Egito, todo o poder, todo o dinheiro, toda a riqueza, todo não sei o quê. É claro, gente, porque Jacó tinha o que Faraó não tinha, a presença, a promessa do Senhor na vida dele, né? Então, quando Jacó abençoa Faraó, é meio que uma
uma ligação com as primeiras profecias lá para Abraão, para Isaac, né? Abençoarei os que te abençoarem, né? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Então, fica muito claro que Faraó, nesse caso aqui, estava abençoando Jacó e sua família, né? Estava abençoando com as terras, estava abençoando com o cuidado, com a recepção. Então, não tem nem o que falar, né? Então, olha só que bênção Jacó poder ter abençoado o Faraó, sempre pelo nome do Senhor, tá? Ser humano nenhum tem poder de abençoar alguém por si mesmo, mas a bênção vem de Deus. O poder da bênção é do Senhor. Então, sempre que alguém for abençoar outra pessoa, sempre é pelo nome do Senhor, né? Você pode abençoar as pessoas sim, mas pelo nome de Jesus, pelo nome do Senhor. Isso é muito forte. Eu espero que você consiga entender isso aí, tá bom? Ninguém tem poder em si mesmo. Todos nós só temos poder pelo Espírito Santo que habita em nós, se assim Deus permitir, tá bom? Então, entenda muito bem isso, hein? Bom, e aí Faraó começa a conversar com Jacó, né? Fala assim, quantos anos você tem, né? Tudo mais. Aí ele fala que eu tenho 130 anos, né? Mas foram poucos e maus dias, né, da minha vida. Aí ele começa a dar um melodrama, mas assim, né? Por conta das suas peregrinações. O que ele quis dizer com isso, né? Que realmente a vida de Jacó não foi fácil, né? Acho que você conhece algum idoso aí que às vezes fala, né? Não foi fácil minha vida, difícil, tal, não sei o quê. Mas quando Jacó fala isso, não é que ele estava totalmente insatisfeito com a vida dele, ou um senhor reclamão, nada disso, nada disso. Ele simplesmente fala que realmente não foi fácil desde o seu nascimento até agora no momento, porque ele foi peregrino, ou seja, ele passou de terra em terra, ele teve que fugir do seu irmão, ele teve que trabalhar pela sua esposa, depois teve mais uma esposa, depois os filhos dele deu um problemão com ele, depois o seu filho, né, os seus filhos o enganaram por conta de José. Então assim, teve uma vida inteira de situações aí que, nossa, realmente foi complicado. Se você for pegar tudo, você vai assim, meu Deus do céu, como que esse homem suportou tudo isso, né? Mas que realmente ele estava focando, né? E aí que é interessante, que não é o foco aqui nessa terra, mas é o foco na terra que virá. O Matthew Henry, né, que é o comentarista dessa Bíblia aqui que eu leio, ele diz o seguinte, né? Esta terra é sua pousada e não é o seu lar. Então Jacó entendeu, pessoal, que o plano não era viver aqui, o plano era a eternidade com o Senhor. Eu acho que eu e você, a gente precisa começar a acordar e entender isso, que a nossa vida não é aqui, não é o que a gente come, bebe, veste, trabalha, vive, faz. Não, nossa vida é uma eternidade com o Senhor. Aqui na terra nós temos que fazer o quê? Viver o nosso melhor, honrando nossos pais, sendo educados, sendo bondosos, éticos, buscando a palavra do Senhor, vivendo da melhor forma possível para Ele, por Ele, porque essa palavra aqui, ela tem que entrar no nosso coração para o nosso dia a dia, né? É isso que você precisa entender. A palavra de Deus é para mim e para você, para realmente se cumprir no Senhor. A glória do Senhor Jesus, como foi no começo do vídeo. Então você precisa entender isso, que o nosso estilo de vida tem que ser voltado para o Senhor, né? Para que um dia muitas e muitas pessoas creiam, busquem, você seja um exemplo para essas pessoas e nós estejamos juntos nos céus, eternamente, sem fim, sem dor, sem lágrimas, sem tudo de ruim, mas realmente com o Senhor Jesus. Esse é o foco do Evangelho, tá bom? E Jacó entendeu isso. Isso é o que eu queria falar para você, tá bom? E resumindo, que eu tenho menos de 40 segundos aqui, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, usou um plano sábio aí, né? Jacó viveu mais 17 anos ali com os seus filhos naquela terra, né? Vivendo até 147 anos, e aí ele fala para José que quando ele se for, ele não quer ser enterrado no Egito, mas ele quer ser enterrado em Canaã, como foi dito, né, por Deus, porque Deus falou que ele vai voltar para a terra dele. Então José que vai fechar os olhos do pai e depois eles têm que enterrar Jacó na terra de Canaã, tá bom? O foco desse final aqui é sobre a eternidade, sobre ser exemplo do Senhor aqui na terra. Foque nisso, tá bom? Esse é o foco que eu queria passar para você aqui. Nos vemos no 48, hein? Um grande abraço, Deus abençoe.